investigação avançando com o 04. E mostra que foram permissivos até demais com a coisa pública. Isso. Conta pra gente. Tem cada presente, viu, Cíntia? Poxa vida, Pois é, Ananias, olha, esse e-mail, ele expôs um pouco essa relação, e acho que permissividade é a palavra exata para a gente classificar como era que funcionava isso dentro do Palácio do Planalto. É claro que o e-mail, que é um e-mail que está de posse da CPI, dos atos golpistas, ele não dá detalhes. Aí eu acho que muitos questionamentos vêm à tona. Quantos presentes Jair Renan retirou? Quais presentes ele tinha acesso? Eram os presentes pertencentes ao pai dele, ou seja, aqueles personalíssimos? Eram presentes que são patrimônio público, patrimônio do Estado brasileiro? O que, afinal, esse rapaz, esse jovem, teve acesso e quantos ele conseguiu retirar? Eu acho que essas questões precisam ser respondidas. Isso é um ponto importante. Mas o fato que temos é um e-mail que era passado de guarda em guarda, cada troca, cada plantão, esse e-mail era repassado, dizendo o seguinte. Aí a gente tem um trechinho do e-mail, né? Para resumir, um e-mail que dizia que uma funcionária de nome Marjorie estava orientando. Oi. Vou fazer a leitura porque é importante para a nossa audiência pegar o fio. Esse e-mail é o seguinte, é uma mensagem que foi enviada 11h30 da noite, do dia 12 de julho de 2022. Foi o Cleiton Henrique, esse nome é estranho, que mandou para Adriano Alves Teperino e Osmar Crivellati, ex-assessores de Bolsonaro. O e-mail diz o seguinte, abre aspas, presentes retirados pelo Renan. A majore da GADH informou que quando o Renan vier buscar presentes, ele deverá selecionar e informar quais quer levar. A GADH irá informar o CH de gabinete PR quais presentes, aí sim que está errado, quais presentes foram selecionados que despachará com o PR. Atenção, só depois de autorizado pelo PR, o Renan poderá retirar os presentes. PR, presidente da República. E chama a atenção, Cíntia, a concentração em Bolsonaro, ou seja, tem que passar por ele para poder ser liberado o presente. Você imagina um presidente da República com tanta coisa, em meio à pandemia de Covid-19, a fome no país, e ele tinha que despachar, porque aí você viu o envolvimento de funcionários públicos, passa para o chefe de gabinete, que vai passar para o presidente e vai dizer se ele pode ou não pode levar os presentes. Então, você viu aí órgãos públicos envolvidos, funcionários públicos, militares envolvidos numa operação chinfrim, sabe? Uma operação que é para retirar presente. E aí eu continuo perguntando, que presentes ele tinha acesso? Quais eram esses presentes? O que ele fazia com esses presentes? Para onde ele levava? Ele vendia esses presentes? Isso precisa ser esclarecido, porque tem peças aí muito valiosas. Aí é o seguinte, até 2022, no primeiro semestre, o então presidente havia recebido mais de 10 mil presentes. Tem aqueles de fãs, como essa moto Harley Mito, vocês lembram dela, que foi entregue por um fã de Florianópolis, de gosto duvidoso, né? Digamos assim, exótico. Aí tem aí um decantador de vinho, que foi presente do Marcelo Rebelo, presente de Portugal, a gente viu aí na sequência o decantador, vale aí cerca de R$ 1.200. Esse conjunto de facas foi presente do então presidente do Paraguai, Lacalipou, e tem as iniciais de Bolsonaro, aí nesse conjunto de facas. É um conjunto de facas aí que é altamente famoso. Eu não estou com o nome dele aqui, mas eu até selecionei e coloquei lá no meu blog. São alguns presentes que estavam lá na faixa de R$2.000. É um valor pequeno, né? Se a gente levar em conta aquelas joias luxuosas da Arábia Saudita, dos países da Arábia Saudita, mas alguns têm valor histórico e cultural, como
Olha aí, essa é uma camisa de um time de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Essa camisa está avaliada em R$750 e foi um presente do Donald Trump para o Bolsonaro. Isso aí é um item personalíssimo, que tem o nome dele. Essa aí ele pode ficar, Isso. essa camisa aí ele pode ficar. Já o jarro decorativo que tem aí na sequência, não. Esse aí não. Esse aí, teoricamente, ele não poderia ficar. Né? Em tese, não poderia ficar. E aquele que eu mencionei, do valor histórico, que é a maquete do Taj Mahal, avaliada em R$60 mil. Esse cavalo, uma escultura de metal. Aí, olha, avaliada em R$60 mil. Isso não é um presente personalíssimo. Isso é um presente, inclusive, para ser exposto. Na Câmara Federal, por exemplo, os presentes doados por delegações estrangeiras ficam expostos. Então, a gente passa lá pelo Salão Verde e estão lá os presentes. Os que sobraram, os que não foram quebrados pelos vândalos naqueles ataques. Mas, assim, para fechar, Bolsonaro recebia uma média de 8 presentes por dia. Desse total, tem os presentes de chefes de Estado que precisavam ser catalogados e fazer parte do patrimônio. A grande questão agora é quais presentes o Renan tirava, se era só ele que fazia isso, se era liberado para todo mundo. Ainda fica uma outra coisa, sabe, Alanis, que eu tinha muita vontade de tentar entender como é que os países veem isso. Porque é uma regra básica da educação. Não se dá presente, né? A gente não sabe disso. A mãe da gente não ensina. Não se passa presente que você ganha para frente. Imagina você receber um presente do Marcelo Rebelo, são países irmãos, Portugal e Brasil, e vender, supostamente vender. Imagina, vende ou penhora, por exemplo. Olha, ou sei lá... Eu não tenho nem palavras, sabe? Você acredita que nesse final de semana, viu, Cátia, me perguntaram, sim, mas o presente não era para ele? Aí eu fui explicar, eu disse, olha, tá certo, ele era um presidente da República, recebia muitos presentes, a Cíntia acabou de dizer, eram 8 por dia, não era, Cíntia? Eram 8 por dia, 8,6, porque eram, até o primeiro semestre foram contabilizados, né? 10.237 presentes, era uma média de 8 por dia. 8 por dia, ou seja, recebia os presentes. Se fosse uma camisa, até citei, se fosse uma camisa, essa camisa aí do Trump para ele, Bolsonaro, ele podia ficar. Era um bem personalíssimo de fato, uma camisa de um time com o nome dele atrás. Ok. Agora, um relógio de 4 milhões, um colar de diamantes de 4 milhões de reais, não dá para ficar, gente. Aí tem que entregar ao patrimônio público. Uma coisa é o presente que ele recebe como pessoa Jair Bolsonaro, a camisa. Sim. A moto. Outra coisa é o presente que ele recebe como representante da nação brasileira. Aí tem que incorporar o patrimônio do Estado, ao patrimônio do país, ao patrimônio do governo. Não dá para se apropriar, não dá para o ajudante de ordem vender, não dá para o filho pegar e sumir. Ou seja, tem que, de fato, a investigação avançar, porque não dá para tratar uma coisa que é patrimônio público dessa forma. Tanto Cátia, que esse foi uma coisa que me perguntaram hoje, já depois que eu saí do programa do Jogo do Poder, a Cíntia falou também sobre esse assunto. Ali na cartela tinha GADH. Tanto alguém que me perguntaram o que significa esse. É gabinete adjunto de documentação histórica. Né? Então, assim, o nome já diz tudo. Documentação histórica. A documentação da história do Brasil, do que o Brasil, como nação, recebeu dessas outras nações, de presente, que aí a Cíntia bem lembrou, podem ir para um museu, podem ficar expostos, contam, de certa forma, uma passagem da história do país. O momento em que Jair Messias Bolsonaro foi presidente. Né? Mas aí eu imagino toda essa história, porque assim, eu procuro imaginar. Eu imagino o Renan entrando numa sala e fazendo unidunité, o que é que eu vou escolher, o que é que eu vou levar hoje, e ficando por isso mesmo. Mas tinha que passar pelo Bolsonaro, né? O e-mail aí ficou claro. Só o que o PR deixasse de levar. Para complementar, vocês lembram de uma reportagem que foi publicada de que tinha acontecido uma discussão séria entre o Jair Renan e a Michele Bolsonaro, porque ele mexia na adega do
do Palácio, vocês lembram disso? Porque eu lembrei, eu associei diretamente isso que aconteceu agora. E houve um momento em que a Michelle teria proibido o acesso dele às dependências do Palácio do Planalto, também lá no Palácio do Alvorada, porque ele supostamente mexia nas coisas, levava bens, mantimentos. Assim, gente, é uma coisa impensável, a gente está falando de um dos maiores países do mundo, né? E tá